Nós vamos entrar na nossa aula de hoje, e nossa aula de hoje, ministrada por mim, é a terceira aula. A primeira e a segunda aula, nós falamos sobre o chamado. Quem lembra do chamado? Nós estamos aí, mastigando esse conhecimento que Deus nos deu sobre o chamado. O chamado é algo específico. Chamado é algo específico. Você não chama uma pessoa de uma forma genérica. Você tem um chamado para aquela pessoa. Você tem uma orientação, um destino para aquela pessoa. E chamados específicos, a gente pode falar, a gente falou dos governos de Deus, que é o apóstolo, qual que é o outro? Mestre, qual que é o outro? Evangelista, profeta e pastores. Vamos de novo? Qual que é o primeiro? Apóstolo, depois pode ser o pastor, depois profeta, depois mestre e evangelista. Quando você ouvir algum pastor falando assim sobre os 5 governos, são esses 5 governos. Nós aprendemos sobre bispos, sobre diáconos, sobre obreiros. Tudo isso são situações específicas que Deus chama a pessoa para ela manifestar ali e cumprir o chamado dela. Eu posso ser um apóstolo sendo um médico? Sim ou não? Sim, eu posso ser um apóstolo sendo médico. O apóstolo é um enviado de Deus. Então eu posso ser um enviado de Deus para fazer uma missão. Eu posso ser essa pessoa. Onde eu estiver, eu sou um representante de Deus. Eu posso ser alguém que vou cuidar de outra pessoa. Por exemplo, tem o esposo cuida da sua esposa. O que aquele esposo, o que aquela esposa é dele? É uma ovelha dele. A Bíblia fala que um dos ministérios do marido é o sacerdócio. Então, ele cuida da sua esposa. Eu lembro um dia que eu vi um pastor pregando, gente, e eu achei muito interessante, porque ele estava pregando o casamento de um outro pastor. E quando ele estava ministrando, eu nunca esqueci o que ele falou para aquele pastor. Ele falou assim: olha, você não está diante mais de uma namorada, de uma noiva simplesmente. Você está diante de uma pessoa que vai ser, a partir de então, a sua esposa. Só que, além de ela ser a sua esposa, ela vai ser a sua principal ovelha. Não é verdade ou não é? Vai dormir com você, vai acordar com você, ela vai conhecer você como ninguém. Então, cuidado para você não escandalizar a sua principal ovelha. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que adianta, né? A gente ser bênção para os de fora e não ser bênção para os de dentro. A gente tem que ser bênção para os de dentro. A obra de Deus começa dentro da sua própria pátria. Então você pode desenvolver esse governo, né, onde você estiver. Você pode desenvolver esse chamado onde você estiver. Você só precisa entender o que Deus tem para você. Já imaginou se todo mundo fosse apóstolo, todo mundo fosse pastor? Se todo mundo fosse médico? Se todo mundo fosse advogado? Né? Não daria certo. Então, essas posições que nós temos, né, algumas nós não temos para sempre. Algumas nós passamos por ela como um caminho. Eu falo isso por quê? Porque talvez fale assim: pastor, então quer dizer que Deus predestinou que eu fosse uma pessoa que vivesse assim, nessa situação que eu estou? Irmãos, eu acredito que a gente começa de um jeito, mas a gente termina melhor. Eu confio assim, eu acredito dessa forma. A gente começa de um jeito, mas a gente termina melhor do que a gente começou. Porque a Bíblia fala que o fim vai ser melhor do que o início. E Deus tem um fim para nós, que nós esperamos. Quando nós entendemos o plano dele, nós decidimos obedecer ao plano de Deus, andar na presença de Deus. Então temos esses governos. Aprendemos que para desenvolver o nosso ministério, seja um ministério de sacerdote, seja de pai, seja de mãe, seja de marido, seja de esposa, seja o que for, nós não podemos ser meninos. Temos que ser maduros. Temos que crescer, amadurecer. E a própria vida, ela permite algumas coisas, Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente crescer. A palavra de Deus diz que José teve 2 filhos. Alguém sabe o nome do primeiro?
Eu já preguei, gente. Faz tempo, mas já preguei. Isso, um foi o Manassés. Mas teve um que nasceu primeiro. O Efraim. O Efraim nasceu primeiro. Primeiro veio o Efraim, depois veio o Manassés. O que significa o Efraim? Significa Deus me fez crescer na minha aflição. Deus me fez crescer no meu momento de aflição. Então, quando surge um Efraim, você não procura o Efraim, ele nasce, ele vem. Quando surge o Efraim, você pode ter certeza que é para você ter um grande crescimento ali. Quem venceu com Cristo, geralmente ele olha para trás e ele fala, agora eu entendi por que eu passei isso e passei isso. Hoje a pessoa é muito mais preparada para ajudar quem está começando. Para quem está lá, o Efraim está lá. Concebeu o Efraim, engravidou do Efraim. E o Efraim não é um momento fácil na nossa vida. Mas não é para nos matar. É para nós crescermos. Depois que o Efraim nasce, aí vem o segundo que já falaram o nome dele aí. Qual que é o nome dele? Manassés. O que é o Manassés? Deus me fez esquecer todo o trabalho da casa de meu pai. Então ele teve o Efraim e ele teve o Manassés. E depois disso, ele teve a bênção de Deus, que foi o governo que Deus deu para ele, que foi o cumprimento da promessa que Deus tinha para ele. Por isso que ele colocou propositalmente o nome dos filhos dele de Efraim e de Manassés. Ele já estava ali, na presença de Deus, governando, e ele estava vendo, olhando para trás e disse, como eu cresci, como eu amadureci, como eu sou diferente hoje. Como eu consegui esquecer? Na verdade, o texto fala que ele não conseguiu esquecer por si só. Ele fala, Deus me fez esquecer. Isso é bonito, né, irmãos? Então, nós temos fases na nossa vida e a gente tem que crescer. Você já imaginou um menino que casa, como é que ele vai administrar? Na casa da mãe ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha? Agora a responsabilidade está sobre ele. A responsabilidade agora está sobre ele. E ele no começo, assim, se ele não tiver, ele fica meio preocupado. Fica meio preocupado, porque ele tem uma despesa agora, ele tem aluguel para pagar, ele tem água, ele tem luz, ele tem alimento. Ele tem uma série de situações que ele tinha de graça. E agora não é mais de graça. Agora ele vai ter que ser uma pessoa madura, porque agora ele não é só filho de alguém. Ele pode ser pai de alguém agora. Então a responsabilidade é muito maior. Então é assim que Deus faz conosco. Deus vai nos preparando, vai nos limpando e vai nos abençoando. Também nós vimos, irmãos, que quando Deus ele escolhe alguém, ele é intencional em tudo que ele faz. Por que o pastor fica trazendo de volta essas coisas que a gente já falou? Porque você percebe que eu pergunto algumas coisas e você já esqueceu? Se você não chegar e não tiver o hábito de pegar aquilo que você está aprendendo aqui e chegar em casa e mergulhar e começar a desenvolver mais sobre isso, você não grava, você não guarda. Irmãos, quando eu faço, por exemplo, um programa que nem eu fiz hoje, né, um tempo precioso, eu termino o programa, eu tenho tanta convicção que aquilo não veio de mim, que eu assisto tudo de novo. Eu assisto tudo de novo. Eu coloco no cantinho, estou fazendo minhas coisas, estou ali. E eu falo para minha esposa, olha só isso aí. Olha isso aí. Fia, olha isso aqui que foi falado aqui. Fia, olha, não é assim, Fia? Olha isso aqui que foi falado aqui. Olha isso aqui que foi falado aqui. Porque mexe muito comigo. Eu fico prestando atenção nas vírgulas. Ontem eu estava pregando Nova Lima, preguei João 2 lá, e Deus me deu uma revelação no altar quando eu estava pregando, quando eu estava falando sobre a transformação da água para o vinho. Quem transformou a água para o vinho foi Jesus. Aonde estava essa água? Dentro da talha. Quem são as talhas? O homem.
Quem encheu a talha? O homem. Encheu de quê? De água. Mas quando o mestre Sala provou, ele provou do vinho. Aí Deus falou comigo assim, quando uma pessoa ela não nasceu de novo, ela pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela só tem a água. Mas quando uma pessoa nasceu de novo, porque só quem faz uma pessoa nascer de novo é o Espírito Santo. Só quem faz uma pessoa nascer de novo é Deus. O João Batista, ele falou, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então só quem pode trocar o seu espírito, mudar seu coração, fazer essa obra do novo nascimento no seu interior, é Deus. É Jesus. E essa obra vai acontecendo quando? Quando eu não sou mais o odre velho. Deus não derrama vinho novo em odre velho. O que o odre velho fazia? Tudo errado. O que o odre novo faz? Serve a Deus. Então, conforme ele vai servindo a Deus, dentro dele começa a haver uma transformação. Aí, quando você vai pregar a palavra de Deus, você alcança mais o coração das pessoas. Por quê? Porque a pessoa não vai beber água, vai beber o vinho. Não sei se você pegou aí. Entendeu? Ela vai provar de uma palavra vinda do Espírito Santo. Ela vai provar de uma palavra vinda do Espírito Santo. E é aquilo que Deus tinha guardado para nós. Você pode observar, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que vai guiar vocês em toda a verdade. E quem não tiver o Espírito Santo pode ter a água, irmão, pode ter o conhecimento da palavra, pode até pregar para os outros. Mas você percebe que tem gente que prega, em vez de pregar e produzir algo de Deus nas pessoas, produz algo ruim. Nós precisamos ter esse vinho novo dentro de nós, para que nós possamos desenvolver o quê? Esse chamado. Esse chamado. E esse vinho novo é o Senhor que dá para nós. Nós nos envolvemos com as coisas dele e ele vai derramando o vinho novo, ele vai transformando o nosso interior, para que nós possamos fazer a obra de Deus em espírito e em verdade. Deus, ele se importa que os seus adoradores, aqueles que são chamados por ele, o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que ninguém pode falar o nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso, que para desenvolver o nosso chamado, o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar sobre o nosso espírito. Isso acontece em Ezequiel 36, 26, profeticamente ele fala, aspargirei sobre vós água pura. Aí depois ele fala, e eu te darei um espírito novo, te darei um coração novo, tirarei o coração de pedra e vou colocar em você um coração de carne. E ele fala, aí eu vou colocar, só Deus pode fazer isso, irmão, ó, eu vou colocar o meu espírito sobre o teu espírito. Olha que coisa maravilhosa. E sabe por que eu vou colocar o meu espírito sobre o teu espírito? Porque o Espírito de Deus tem um papel de nos guiar na verdade. Ele é que vai te convencer para você obedecer os estatutos de Deus. Ele que vai te convencer para você fazer o que você não quer. É Ele que vai levar você a se envolver com as obras de Deus. Por isso que tudo é pela graça de Deus. Está dando para entender? Que até a nossa obediência, o fato de nós servirmos a Deus, tudo isso não vem de nós mesmos. Isso vem de uma obra do Espírito Santo. A única coisa que eu tenho que fazer é da liberdade. Porque tem uma coisa que o Senhor não faz, é entrar onde Ele não é convidado. É entrar onde a porta não é aberta para Ele. Porque é claro quando Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então quem abre a porta para Deus entrar somos nós. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele. E ele vai cear comigo também. Olha que coisa tremenda. Deus já vem logo arrebentando tudo. Vem logo preparando uma mesa, envergonhando nossos inimigos, irmãos. Acabando com a miséria. Na mesa de Deus tem tudo que nós necessitamos para viver. Tem tudo que nós precisamos para viver na mesa de Deus. E aí nós vimos que o Senhor, Ele foi intencional quando Ele escolheu os seus discípulos. Nós vimos que os discípulos eram leais.
eram fiéis, eram comunicadores, eram metódicos. Você sabe que metódico é meio chato, né? Eles eram organizados. Eles cuidavam da logística do grupo. Eles eram pessoas que, no meio deles, havia alguns que tinham a característica de fazer com que o grupo vivesse unido. Que não houvesse divisão no meio do grupo. A gente vê também algumas coisas que foram algumas coisas que que Deus trabalhou e que Ele mostra mais a respeito de Pedro, que foi o fato de ele ser muito impulsivo, ou seja, ele não refletia antes de fazer. Por isso foi muito repreendido. A gente aprendeu tudo isso na semana passada. Olha quanta coisa boa. Agora, e hoje? Bom, hoje Jesus, ele pega os seus discípulos e ele senta com os seus discípulos. Ele leva os seus discípulos para um monte, Monte das Oliveiras. E ele começa ali a dar o seu sermão. E o seu sermão traz ali um princípio de vitória que é chamado de bem-aventurança. Irmãos, nós precisamos aprender que nós devemos ser chamados, passar por todo esse processo, entender o que Deus quer da gente, mas a gente tem que estar pronto sempre para sentar e aprender. Sempre. Sentar e aprender. Se eu sentar com você, eu aprendo com você. Você aprende comigo. Nós aprendemos uns com os outros. Eu gosto de andar com gente que me ensina alguma coisa. Eu não gosto de andar com gente que não quer saber de nada, não. Eu gosto de andar com gente que me ensina alguma coisa. E tem gente que ensina, pessoal. E é muito bom isso. É muito bom. Você passar um dia e você dormir e falar, Deus, obrigado, porque alguma coisa foi acrescentada na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que ensinam porque estudam, porque a ciência tem que ser acrescentada à fé. E tem pessoas que ensinam pela experiência. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Tem gente que quando começa a contar a sua história de vida, você vê se a pessoa nem é de Jesus, mas ela pratica tantos princípios que você vê o resultado de Deus na vida dela. E é tão bom, a gente aprende. A pessoa vem e mostra os lugares onde ela tropeçou, e você fala, então por aqui eu não vou não. Eu vou ficar bem esperto com esse lugarzinho aqui. Porque o que surgiu para ele, pode surgir para nós. Eu, quando assumi uma igreja, eu encontrei algumas coisas, e ali a gente foi orando, foi resolvendo, aquela coisa toda. E aí eu comecei a olhar, que a mesma posição que eu assumi, a posição que o outro tinha. O outro foi transferido e eu fui para lá. E quando eu vi, irmãos, eu comecei a ver todos os tropeços que aquela pessoa cometeu. E todos aqueles tropeços que a pessoa cometeu, veio para eu cometer também. Todos. Eu cheguei em casa e falei, filhinha, sabe quando você vai numa cena de crime, quando tem aquele filme que tem cena de crime, e o camarada entra lá e passa aquelas imagens, ele vendo tudo que está acontecendo? Mais ou menos por aí. Eu falei, filhinha, foi aqui, ó, que ele caiu. Filhinha, foi aqui, ó, que ele tropeçou. Filhinha, é isso aqui que está vindo, ó. Deixa para lá, não é para nós não. Filhinha, é isso aqui. Foi isso ou não foi, filhinha? Aquilo que aconteceu na vida de algumas pessoas, e alguns venceram e outros não venceram, pode surgir no nosso caminho também, ué. Pode surgir no nosso caminho. Pastor, fulano traiu a mulher, como é que foi? Ela começou a dar castigo nele. Foi. Aí ele começou a se separar, começou a ficar com raiva. Já começaram a ficar os dois, não se suportaram mais. Aí a internet abraçou o camarada ou a camarada. Abraçou um, abraçou o outro. Aí foi se distanciando. Aí daqui a pouco começa a ver coisas que não tem que ver. Aí olha para a esposa, olha para o marido e fala assim, ele não tem, aquele ali sabe fazer desse jeito, o outro não sabe. Fala mesmo para você entender, irmãos. Daqui a pouco o que acontece? A pessoa cai tudo, a família é destruída.
a família é completamente destruída. Destruída por inteiro. Então a gente tem que parar, sentar, aprender e pôr em prática. Jesus, antes de enviar os seus discípulos, ele falou: senta aí, vamos conversar. E aí eu preparei essa aula para vocês. Essa terceira aula, quando Jesus instrui os seus discípulos. Após aceitarmos o chamado de Deus para as nossas vidas, precisamos de muita humildade e mansidão para recebermos a palavra de Deus. Palavra esta que é apta, ela é aprovada para salvar as nossas vidas e daqueles que nos ouvirão. Irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 26, fala: aprendei de mim, que eu sou manso e eu sou humilde de coração. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para instruir, para exortar. Então, se eu quero verdadeiramente ser uma pessoa que eu vou desenvolver o meu chamado com excelência, eu tenho que ser humilde. Muitas pessoas usam essa frase assim, a frase assim, os humilhados, não tem isso na Bíblia não. A Bíblia fala aquele que se humilha, que se humilha. Diante de quem? Da mão potente e poderosa do Senhor. No tempo oportuno, Ele exalta essa pessoa. Ele exalta essa pessoa. Então, a humildade em aprender daquele que é humilde e daquele que é manso de coração. Esse é o caráter do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele falou, irmãos, que nós devemos, falou para Timóteo, eu digo que serve para nós também. Nós devemos receber com mansidão a palavra que é enxertada em nós. A primeira coisa que eu tenho que fazer é: Senhor, me ensina. Como Davi orou e disse: Senhor, ensina-me o teu caminho, eu andarei por ele. Meu Deus, eu vou pegar a tua palavra, eu vou esconder no meu coração para eu não pecar contra ti. Me ensina, me instrui o caminho, Senhor, que eu devo andar. A tua palavra diz que os pensamentos dos homens são diferentes dos seus. Eu não quero andar no pensamento dos homens, eu quero andar nos seus pensamentos. Então fala comigo, me instrui. O teu Espírito é sobre mim, ministra no meu espírito então o que o Senhor tem para mim. Como o Senhor quer que eu conduza o meu ministério? Como o Senhor quer que eu conduza o meu casamento? Como o Senhor quer que eu conduza a minha família? Às vezes a pessoa está tendo atitude que ela não aprende na igreja. Ela não aprende, ela aprende diferente. Mas a atitude dela é uma atitude, irmãos, que está fazendo ela perder completamente. A palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, a gente tem que colocar em prática. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Porque só em Jesus há a verdadeira felicidade. Só em Jesus há a verdadeira alegria. Passa o outro slide, por favor. Tiago 1, 21, 25. Ali diz, dentro desse contexto, que nós devemos rejeitar o que, gente? A imundícia, e o que mais? E a malícia. E receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Significa o quê? Implantar parte de uma planta em outra. Ou o objetivo de fornecer melhores características aos frutos. Propagar determinadas características. Isto é, Deus colocando em nós, o quê? Uma parte dele. Uma parte dele. A Bíblia usa a natureza para nos ensinar. E o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E Ele está dizendo que quando Ele vem enxertar uma palavra em nós, nós devemos recebê-la com mansidão. Porque nós estamos recebendo uma natureza dEle. O apóstolo Pedro diz que a graça e a paz, ela pode ser multiplicada em nossas vidas. Irmãos, a graça e a paz ser multiplicada. A graça e a paz. Poxa, espera aí, a graça não é para a salvação? Sim, mas também é para a capacitação. A graça também está relacionada às bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. E essas bênçãos podem ser multiplicadas
multiplicada. A ponto de Deus falar para você o que falou para Abraão. A ponto de você ser o que Abraão foi. Ser tu uma bênção. Mas ele não foi uma bênção só para a família dele. Ele foi uma bênção para todas as famílias da terra. Que coisa bonita, irmãos. Para todas as famílias da terra. Mas por quê, pastor? Se você vê a atitude de Abraão, está apontando para a atitude do pai. Se você vê a submissão do filho em deitar no holocausto, você observa a submissão de Jesus. Porque Isaac foi tirado dali e o cordeiro foi colocado no lugar. Olha que coisa interessante que Deus nos dá. Então, por que Abraão fez isso? Porque ele tinha nele algo do pai. Tem coisas que nós só vamos fazer porque temos algo do pai, senão nós não faríamos. Senão nós não faríamos. Então, quando a palavra de Deus, ela é enxertada em nós, isso significa o quê? Isto é, Deus colocando em nós uma parte dele. Coisa linda, irmão. Deus colocando em nós uma parte dele. Amém, Jesus? Próximo. Sermão da montanha. Aí Jesus pega e fala assim, gente, agora chegou a hora de eu enxertar em você a minha vontade. Agora chegou a hora de eu enxertar em você a minha palavra. E ele vem e ele começa ali a nos ensinar. Essas instruções dadas pelo Senhor Jesus têm a finalidade de trazer aos discípulos as bem-aventuranças. O que significa? Significa a pessoa que vai ser muito feliz, um resultado de uma vida fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Uma felicidade celeste e é algo capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Ou seja, nada que você enfrentar nessa terra vai tirar a sua alegria. Nada. Porque a sua alegria não vai estar relacionada a coisas. A sua felicidade não estará relacionada a coisas. A sua felicidade vai estar relacionada em Deus. Vai estar fundamentada, melhor dizendo, em Deus. Você não vai ter uma vida de uma forma ou de outra por causa da situação. O Salmo 34, versículo 1, eu amo esse salmo quando diz assim, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, hoje está bom, eu vou louvar a Deus. Amanhã está bom, eu vou louvar a Deus. No outro dia estou chorando, eu vou louvar a Deus. Eu não vou deixar Deus por nada, eu não vou abandonar Deus por nada. A minha vida espiritual não vai ser medida por causa do meu emocional, mas vai ser por causa da minha fé. E mesmo eu estando completamente emocionalmente destruído, eu não vou deixar. Esses homens foram colocados, o João, por exemplo, foi colocado num caldeirão fervendo, irmão, com óleo. Ele não perdeu a alegria de servir ao Pai. Ele foi jogado numa ilha, que chama a ilha de Patmos. E ali Jesus, depois de 60 anos, após a ressurreição, após a morte e ressurreição, ele aparece para João. Imagina a alegria dele, irmãos. Imagina a alegria dele. Ele poderia falar assim, Senhor, isso aqui é evangelho? Olha o que fizeram comigo. Olha o que eu estou passando. Então você vê que essa alegria, essa felicidade, essa realização, independe do estado físico que você está. Independe. Eu chamo essa alegria de alegria celeste. Eu chamo essa alegria de alegria da salvação. Quem já provou dessa alegria, irmão, sabe o quão ela é maravilhosa. E quem já provou dessa alegria, ela pode ter tudo, mas se ela percebe que a comunhão foi quebrada, ela dá tudo para ter a comunhão de volta. Ela dá tudo para ter o verdadeiro amor de volta. Ninguém paga, irmãos, essa comunhão, essa alegria de servirmos a Deus de uma forma, como é que eu posso dizer? Fervorosa no espírito. Intensa. Intensa.
Eu já vi gente, irmãos, em que a família estava sepultando alguém. E aquela pessoa teve que pegar, fazer 3 cultos. Cantar, louvar e pregar. Pedir oferta e orar. Nada tira a alegria de uma pessoa que realmente é dessa forma. Tem essa bem-aventurança. Agora, essa bem-aventurança, ela é adquirida através de práticas dos ensinamentos de Jesus, princípio de Jesus. Jesus sabia o que aquele povo ia passar. Irmão, eles foram presos. Eles foram chicoteados, como Jesus foi chicoteado, eles foram também. Irmãos, eles chegaram, irmãos, ao ponto, até mesmo chegar na morte, como Pedro, e falar assim, ó, não sou digno. Olha só, o cara está sendo levado para a morte. Morte de cruz. Você não vê ele blasfemando, de tão maduro com Deus que ele ficou. Você não vê ele murmurando. Ele chega na cruz e fala assim, eu só faço um pedido para vocês. Não me crucifique como o meu Senhor foi crucificado. Eu não sou digno de morrer como Ele. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Irmão, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro a mesma coisa. Jesus, ele não foi morto. Ele se entregou para a morte. Ninguém pôs a mão nele, ele que deixou pôr. É isso que eu quero dizer. Ele foi oferecido como oblação e como libação. Ele mesmo, pelo Pai. Porque ele mesmo fala que se ele quisesse, ele invocaria o Pai, e o Pai mandava 12 legiões de anjos. Então, ele foi. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Ele fala assim, ó, estou sendo entregue como libação. Ele está dizendo, eu estou sendo entregue. Ele sabia da coroa que estava preparada para ele. Ele tinha a visão do bema, ele tinha a visão do tribunal de Cristo, ele tinha a visão do galardão, ele tinha a visão do milênio, ele tinha a visão da Nova Jerusalém, ele tinha a visão da eternidade, irmãos. Ele sabia quem tinha pregado para ele. Ele sabia. Por isso que ele dizia, o que direi, pois, diante dessas coisas? E ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que quando ele estava preso, Paulo e Silas estavam presos, o que eles fizeram? Presos, açoitados, amarrados num tronco, injustamente. Injustamente. Guarde isso. Você que gosta de falar, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo, por que isso está acontecendo comigo, por que minha vida está... Injustamente, sabe o que ele fez? Ele orou e ele louvou a Deus. Não por aquilo que ele estava passando, mas invocando o poder que habita no louvor, invocando o poder que habita na oração. A gente tem que aprender com esses homens, irmãos. A gente tem que olhar para aquilo que Deus está nos ensinando. E por que eles fizeram isso? Volta lá. Por que eles fizeram... Volta um pouco, volta o slide. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram dessa forma? Porque a fé deles estava fundamentada na obediência à palavra de Deus. Aleluia! Eles tinham uma alegria celestial sobre eles. Que essa alegria celestial seja derramada sobre as nossas vidas, para todo sempre, em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos dessa alegria celestial. Nós precisamos dessa alegria celestial. O inimigo vai ficar doidinho, sabe por quê? Porque ele vai tentar do lado, jogar do outro, tentar daqui, tentar dali, usar o que ele puder, para tentar atingir a gente. E a gente não para, a gente continua. Servindo a Deus hoje, servindo a Deus amanhã e servindo a Deus sempre. Amém, Jesus? Vamos lá,
agora sim, passa por favor. Jesus ensina os seus discípulos, em Mateus capítulo 5, no versículo 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Continue. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, volta lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta muita atenção, fica muito ligado quando alguém que é de Deus está abrindo a boca. E tem uma coisa interessante, às vezes a gente vê muito isso no meio do povo cristão, uma disputa de conhecimento. Vou falar de novo, uma disputa de conhecimento. Uma pessoa está falando e o outro nem esperou a pessoa falar e ela já interrompe. Já ouviu isso? Só que a Bíblia fala que quando Jesus subiu no barco, diz assim, e depois que Jesus terminou de falar, de ensinar, tem que deixar ele abrir e ele fechar a boca. Quando alguém estiver ensinando, pare e observa. Vai ouvindo, vai processando. Eu sei que seu coração vai ficar borbulhando. Você sabe por quê? Porque você tem o mesmo espírito daquele que está ensinando. Então, quando a gente está ensinando, quando alguém está ensinando, o nosso coração começa a trazer coisas que vai completar, ratificar aquele ensinamento. Vai ratificar. É mais ou menos, eu estou pregando, você está aí. De repente, eu dou a oportunidade para você, você vem em cima daquilo que eu estou pregando e acrescenta algo. Depois que eu parei de falar. Você vem e acrescenta algo. Ou seja, enquanto eu pregava, o Espírito Santo ratificava dentro de você que realmente aquela palavra era dele. Agora, quando uma pessoa está pregando e o outro quer vir com a revelação melhor do que a do outro, já viu isso? Aí vira disputa de conhecimento. O conhecimento ele tem que ser agregado, não disputado. Aí às vezes a pessoa vem e fala uma coisa que não tem nada a ver. Mas quando a pessoa, ela para e ela fala assim, Jesus abriu a boca, eu quero aprender. Irmãos, essa questão, esse momento que você está aqui, ele é tão precioso. É tão precioso que quando Jesus entrou na casa de Lázaro, quem abriu a porta para ele entrar e recebeu ele em casa foi Marta. E elas ambas sentaram para ouvirem a palavra. Jesus abriu a boca e começou a falar. E antes de Jesus concluir o que ele tinha para passar para aquela família, ela se levanta. E quando ela se levanta por quê? Porque ela estava sentada fisicamente, mas o coração dela não estava ali. O coração dela estava no suco e no pãozinho que ela tinha que fazer, no bolo que ela tinha que servir, na louça que ela tinha que lavar. Muitas pregações não estão entrando nos corações das pessoas, porque elas estão ouvindo, mas não com a atenção que deveria. Elas estão ouvindo, mas não estão recebendo. Elas estão ouvindo, mas o coração delas estão bem longe. Está repreendido em nome de Jesus, esses tampões aí que o inimigo tenta colocar no ouvido das pessoas. Está repreendido. É muito importante a gente parar para ouvir. E nesse versículo, diz assim, este versículo nos mostra a proximidade dos discípulos com Jesus. Nos dias de hoje, esta proximidade se dá através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da obediência à palavra, aos seus pastores e à igreja. Diga amém, Jesus? Eu preciso ter essa proximidade com Jesus. Jesus sentou com seus discípulos. Que privilégio, irmão. Que privilégio. Você está ouvindo a palavra de Deus. Que privilégio, irmãos. Quando eu vejo Jesus falar para os seus discípulos assim, a vós é dado o poder, o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu não falei para eles aquilo que eu falo para vocês. Eles não sabem aquilo que vocês sabem. Eu não me revelo a eles como eu me revelo a vocês. Isso é um privilégio. Se nós nos aproximarmos dele,
Você pode ter certeza que Ele vai abrir a boca e nós seremos cristãos, irmãos, cheios do ensinamento dEle, cheio do crescimento dEle, da presença dEle, da palavra dEle. A graça, a paz vai ser multiplicado na nossa vida. Nós vamos receber as promessas de Deus, promessas essas que nos farão participantes de uma natureza. Que natureza? Divina. Por quê? Porque quando Ele enxerta a palavra em mim, quando Ele enxerta a palavra em você, Ele está colocando Ele em nós. Aleluia! Está colocando Ele em nós. Pode passar, por gentileza. Não precisa ir no versículo não, tá? Eu vou ler no slide. Quem está perto, próximo e presente, receberá com certeza algo mais de Deus do que aqueles que não se esforçam. Verdade ou não é, gente? É. Do que aqueles que não se esforçam. Observação, claro que existem pessoas que devido a uma enfermidade no lar, uma profissão, não conseguem estarem presentes como gostariam. Mas com certeza essas pessoas, elas não estarão longe de Deus, na sua busca, na sua oração, na sua dedicação, porque serão pessoas esforçadas da mesma forma, em ter um relacionamento com Jesus. E o tempo que a pessoa tem, ela já corre, eu quero. Tem gente que, irmão, teve gente que chorou porque não podia estar aqui. Sabia? Porque foi fazer uma cirurgia. Pastor, eu queria tanto. Eu tenho uma cirurgia na quinta-feira, pastor. Eu queria tanto. E tem gente que precisava estar aqui. Tem gente que está cheia de saúde. E foi gastar a saúde longe desse privilégio, que é um tempo precioso desse. Continuando, diz assim, Mateus 5,3. Os pobres são aqueles que reconhecem que existe um Deus irrevogável e inesgotável em sua sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque o versículo 3 diz assim: bem-aventurados pobres. Eu não preciso colocar lá não, tá? Que eu vou ler aqui, não vai demorar muito. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isaías 61 diz assim, que o Evangelho, o Espírito de Deus ungiu Jesus para pregar as boas novas. Para quem? Para os pobres. Para os pobres. Como que a Laodiceia ela se apresenta na Bíblia, no livro de Apocalipse? Rica sou, e de nada tenho falta. O que o Senhor Deus fala para ela? Não sabes tu que diz isso, que és desgraçada, fora da graça, pobre, cega e nua. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, irmãos, que o Evangelho só alcança quem reconhece a miséria que se encontra. Nós éramos pessoas perdidas. Perdidas. Cheio de imundícias. Pobre espiritualmente. Pobre como pessoa. Pobre como ser humano. Condenados à segunda morte e à primeira morte. E aí o Senhor vem e traz o Evangelho. Mas o rico, o que ele faz? Eu não preciso disso. Ele acha que o Evangelho é para o Zé Povinho. Ou eu estou falando alguma bobeira aqui? E o Senhor fala que essas pessoas que agem como esses, que estão apoiados nas suas riquezas, que estão apoiados nos seus diplomas, que estão apoiados na sua força, nos seus talentos, o Senhor chama essas pessoas de desgraçadas, pobres, elas não aceitam, mas são, cegas, sem entendimento, sem luz, porque toda a luz que o homem tem sem Deus é treva. E nua, são pessoas que vivem uma vida em pecado, de vergonha. Mas quando a pessoa, ela reconhece que ela é pobre, ela reconhece que ela precisa de Deus
da sua sabedoria, do seu conhecimento, e essa pessoa se aproxima diante de Deus, e ela reconhece isso, ela se torna uma pessoa bem-aventurada. Essa alegria celestial toma conta dela. Aleluia, irmão. Ela se torna uma pessoa realizada, feliz e completa. Prossiga, por favor. Não são pessoas altivas, não são pessoas soberbas, que se acham por conhecerem um pouco do Evangelho ou de algo secular, né? Essas pessoas são as pessoas que elas reconhecem que elas são pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Porque o que é misericórdia? É Deus pegar um miserável e colocar no coração dele e amar. Por isso que o Evangelho, ele começa a ter efeito na vida de uma pessoa, quando a pessoa tem o quê? Um arrependimento. O que é o arrependimento? É a pessoa reconhecer quem ela é diante de Deus. Ela reconhecer. Aí depois do arrependimento, lembra da primeira aula? Tem uma conversão. Isso é o Evangelho alcançando o pobre. Isso é o Evangelho colocando sobre nós o colírio dele, de Deus. Deus vai fazer a gente enxergar aquilo que nós não enxergávamos. Porque outrora a coisa estava arrebentando para o nosso lado e alguém perguntava: como é que você está? Estou indo como Deus quer. Só que quando a gente recebe esse colírio de Deus nos nossos olhos e a coisa começa a arrebentar para o nosso lado, o que a gente faz? Persegui os meus inimigos, alcancei e não voltei atrás, senão depois de vê-los completamente destruídos, eu vou atravessar os meus inimigos a ponto de eles não poderem se levantar, porque Deus é por mim, porque Deus é por nós, e quem será contra nós? Ou seja, seus olhos são diferentes. Você não é passivo mais, você contra-ataca o inimigo. Você sabe que há um poder no nome de Jesus que foi lhe dado. Você tem uma procuração. Mas quem abriu os seus olhos? Quem pingou esse colírio em você? Foi Deus. Mas por que ele te deu esse colírio? Porque você reconheceu que você era pobre. Porque você reconheceu que sem Jesus nada somos. E sem Jesus nada podemos fazer. Porque quando você tem uma conquista, você dá um passo para trás e fala: Senhor, tudo vem do Senhor. É pelo Senhor, é por ti e é para ti todas as coisas. Você dá glória a Deus em tudo. Você atribui as suas vitórias para Deus. Você atribui o seu sucesso para Deus. Você coloca diante do Senhor já hoje em vida a sua honra e a sua glória diante do Senhor. Aquilo que colocaremos por toda a eternidade, você já começa a colocar hoje. Você já começa a exercitar isso hoje. Por quê? Porque você sabe muito bem de onde Deus te tirou. O próprio Deus fazia o povo de Israel lembrar constantemente: eis que eu vos tirei do Egito, da casa da servidão, das mãos de Faraó. A gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou. Quem era aquele povo? Um povo oprimido. Um povo que trabalhava para enriquecer o ímpio. Um povo que o ímpio colocava uma carga pesada sobre eles. E Deus foi e libertou aquele povo. Esse povo somos nós hoje. Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Nós somos livres, irmãos. Livres. O Espírito Santo está pregando, está usando as pessoas. Jesus está dizendo para os discípulos, para aqueles que Ele chamou: vocês vão evangelizar. Olha, bem-aventurados serão quem? Os pobres. Eles vão herdar o reino dos céus. Eles vão provar do reino dos céus. Eles vão provar. O reino dos céus é o reino de Deus. E Ele está aqui. Ele está aqui. Mateus capítulo de número 5, no versículo 4, diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos ver a explicação desse. Toda pessoa que chora, Deus envia uma promessa, e se a pessoa continuar amando a Deus, ela será consolada.
Pois Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Outra referência bíblica é Isaías 61. O Espírito Santo consola os... E a Bíblia fala que consola todos os tristes. Amém, Jesus? Diante disso, saiba que coisas melhores virão. Irmãos, quando você chora, você não chora sozinho. Estava Lázaro morto, estava Marta, estava Maria. Onde o puseram? Elas levaram Jesus até lá. Quando Jesus viu, Jesus chorou também. Estava todo mundo triste. Era um caso praticamente perdido. Mas Jesus liberou uma palavra para Marta. E disse para ela: eu hei de ressuscitar o teu irmão. Ela falou assim: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu sei que Ele há de ressuscitar no último dia. Só que aquela palavra não era para o último dia, era para aquele dia. Aí ele chega e fala: tire a pedra. Senhor, já cheira mal de 4 dias. Ele disse: eu não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Ela tinha que permanecer amando a Deus. O que é amar a Deus? É ouvir a palavra e obedecer. Nós só temos que permanecermos crendo, irmãos. Você está chorando, creia. Você está sorrindo, creia. Você só tem que permanecer crendo, irmãos. Porque quando você não sai da sua posição, só de você crer, ficar na sua posição, irmãos, você já está queimando o seu inimigo. Você já está triunfando sobre o seu inimigo, independente do estado emocional que você esteja. Você já está muito mais do que vencedor nessa situação. Isso é maravilhoso que Deus está falando conosco. Toda pessoa que chora, e não tem uma pessoa que não chora. Não tem. Uma pessoa, só vai ter um lugar, irmãos. Tem até uma campanha que, às vezes, as pessoas querem antecipar o Apocalipse, né? Aí fala a campanha da última lágrima. Ai, dá até vontade de dar risada. Não estou pregando choro para você, não existe isso, irmão. Aqui, enquanto você estiver aqui, tudo que é feito, irmãos, com um versículo isolado, tirado do contexto da Bíblia, é heresia. E isso pode fazer com que a pessoa perca até uma participação da árvore da vida, se você não sabe. É muito sério isso aí, gente. A Bíblia fala: examinai as Escrituras. Porque você cuida ter nelas a vida eterna. O Evangelho, gente, é o poder de Deus. A última lágrima, irmãos, vai ser só lá. Lá não tem choro. Lá não tem pranto. Lá não tem. Lá não tem dor. Lá não tem. Um dia uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu estou querendo ir embora da igreja. Foi lá em Limeira. Eu falei: por quê? A minha mãe morreu. Eu falei: irmã? Falou: mas você quer sair da igreja porque sua mãe... porque eu orei, Deus matou ela, Deus levou ela. Eu falei: se você não sair agora, você vai sair depois. Por quê? Porque ela não pode ser que não seja a primeira que você vai sepultar. Ô irmão, vamos cair na real. A gente tem que parar de ficar, viajando aí, com essas ilusões. Falei: irmã, eu lembro quando eu fui visitar tua mãe no hospital. Você lembra, pastor? Lembro. Você não lembra? Lembro, pastor. Ela chamou a gente. Chegou eu, o pastor Tiago e um outro pastor lá que eu esqueci o nome. Nós 3 entramos lá no lugar onde ela estava hospitalizada. E quando eu cheguei para falar com a sua mãe, eu nunca tinha visto a sua mãe. A sua mãe virou para mim e falou assim: pastor, pode pedir o que o senhor quiser, falar o que o senhor quiser, que eu vou fazer. Eu falei: por que a senhora está falando assim? Ela falou: porque eu vi vocês 3 antes de vocês chegarem aqui.
com a mesma roupa que vocês estão. Eu falei, como é que foi esse mistério? E ela falou assim, um homem de branco me mostrou vocês três. E disse, tudo que ele pedir para você fazer, você faça. E sabe o que eu fui fazer lá? Levar ela a Cristo. Eu fui levar Jesus para ela. E depois ela partiu. Ah, Deus não ouviu. O que não ouviu? Irmãos, a Bíblia fala que aquele que espera em Deus, somente nesta terra, somente nesta vida, ele demonstra uma miséria dentro dele, mais do que todos os homens. Mais do que todos os homens. Mais do que todos os homens. A gente precisa entender o que Deus está falando na sua palavra. Olha o que Deus está dizendo. Todas as pessoas, toda pessoa que chora, Deus envia uma promessa. Eu vou ressuscitar o teu irmão. No caso dela, foi literalmente isso. Daqui a pouco, em vez de choro, estava alegria. A Bíblia fala, irmão, que o Espírito Santo, ele fere. Que é isso, pastor? Aham. Você acha que existe anjo da morte só do mal? Hã? Sim ou não? Existe um anjo da morte de Deus. Porque Deus é aquele que dá vida. É o que tira a vida. É o que exalta. É o que abate. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Agora, se não for para ir, pode ter certeza, chorou? Chorei. Pode ter certeza, continue amando a Deus. Continue servindo a Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue, por quê? Porque Ele vai enviar uma promessa e vai fazer você sorrir depois. Eu aprendi uma coisa com Deus, desculpa eu estar segurando aqui, Deus vai dando tanta coisa aqui, gente. Eu tenho um hábito de, quando eu vou meditar, eu escrevo. Aí se eu vou meditar de novo, eu escrevo de novo, sai mais coisa. Aí se eu vou meditar de novo, vai escrever. Então ali, Deus me deu aquilo, eu fui escrevendo tudinho. Só que aí você vem pregando aqui, Deus vai dando mais coisa ainda. E a gente vai lembrando de algumas situações que pode servir como exemplo para você. Quando eu tive uma transição no ministério, a gente chorou muito. E outras pessoas tiveram uma transição como a nossa. E também choraram muito. E eu, no momento de transição, eu fui ajudar um pastor que também estava naquele período mesmo que eu estava passando. E Deus estava honrando, Deus estava fazendo as coisas acontecerem nas nossas vidas, no nosso ministério. Deus continuou trabalhando. Deus continuou fazendo. E aí ele me perguntou, Deus, ele falou assim, Deus ele faz acepção de pessoas, pastor Paulo. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, porque você está passando o mesmo que eu estou passando. Deus está te abençoando, por que Deus não está me abençoando? Olha a pergunta que ele fez para mim. E agora, como é que você responde um negócio desse? Isso não é uma coisa muito particular entre a pessoa e Deus, sim ou não? Só que na hora Deus pegou e falou comigo assim, ó, diga para ele, fala para ele que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, eu sei por quê, irmão. O senhor sabe? Sei. Quando você foi injustiçado, o que você fez? Ah, eu fui beber. Minha mulher voltou a fumar. Nós nos separamos. Meu filho já ficou tudo revoltado, saiu da igreja. Eu falei, então tá aí. O que eu fiz? Não, o senhor continuou. E o meu casamento? Também continua. Inabalável. E os seus filhos? Também continuaram. Eu falei, está aí o segredo. Qual o segredo? Se você tivesse continuado amando a Deus, tudo isso que fizeram com você, ainda que fosse uma maldição, Deus converteria em bênção. Pegou aí?
Qual que é o segredo? Amar a Deus. O que fazem comigo, irmãos, não é o que não tem que definir o que eu vou ser daqui para frente. O que tem que definir o que eu vou ser daqui para frente é aquilo que a palavra já vem falando comigo há anos. É aquilo que já está no meu coração. Eu não posso mudar porque mudaram comigo, porque a situação mudou. Eu não posso mudar, eu tenho que continuar o mesmo com Deus. Porque Deus não fez nada contra mim. Deus não faz injustiça. Quem faz injustiça são os homens. Por isso que Ele é um Deus de justiça, porque tem injustiça. É por isso. Então você chora só por um momento. Você chora por um tempo. Só que daqui a pouco, Deus vem e enxuga as suas lágrimas, te dá uma promessa, se revela a você. E o que acontece? Deus prepara a Igreja Evangélica da Família. Coisas melhores, coisas melhores, coisas melhores. Então dê uma linda salva de palmas para Jesus, para você não dormir aí. Glória a Deus. O dia foi puxado, né? Aí você senta e o pastor vem com essa vozinha aí, né? Aí daqui a pouco você está dormindo, né, irmão? Mas vamos aí, vai firme aí, que Deus está contigo. Amém, Jesus? Vai firme dormir não, vai firme aí ouvindo a palavra aí, tá? Passa para mim lá, vaso. Aí. Mateus 5,5. Olha, eu te olhei para você. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos terão momentos de tentação, como todos. Serão bombardeados em seus pensamentos, ficarão chateados e tristes diante de algumas situações, mas quando confrontados, aceitarão com mansidão e sempre herdarão a terra. Sempre tomarão posse daquilo que Deus tiver, aquilo que Deus tem para eles. Os mansos herdarão o quê? A terra. Herdarão. Às vezes não é fácil não, irmão. É fácil ser manso não. Às vezes dá vontade de você quebrar um no meio. Fácil não. Só que se você manifestar esse fruto do Espírito, e você resistir a essa tentação, e permanecer na palavra, você não vai perder uma terra que Deus tem para você. Você não vai perder uma bênção que Deus tem para você. Moisés, o que ele fez, irmãos? Quando Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu. Por que ele feriu? Que ele estava manso? Estava com a raiva do povo, irmão. Olha só como é complicado isso. E aí ele feriu a rocha. Saiu água? Saiu água. Ou seja, tem coisa que você resolve. Eu resolvo desse. Olha lá, deu certo, pastor. Resolvi. Pois é, saiu água. Você resolveu. Mas você feriu a rocha. Você feriu a palavra. Aí você acha, né? A pessoa acha que ela pode agir dessa forma com todo mundo, porque saiu água. Ou seja, saiu água, ou seja, teve resultado. Teve resultado. Não, teve resultado, pastor. Teve resultado. Feri a rocha. Eu feri a palavra, mas teve resultado. Pois é, e a pessoa se perde nos resultados. Ela se perde. É melhor você ser manso e você não ter o resultado ali na hora, mas depois você ter o resultado de Deus na sua vida. O resultado de Deus na sua família. Os mansos, eles não perderão a terra. Os mansos serão bem-aventurados. Os mansos, eles aceitarão com mansidão a palavra de Deus. Eles herdarão a terra. Os mansos serão confrontados. Não é fácil, é ruim, é triste, ainda mais quando a pessoa, ela luta para não errar, ela luta. Você sabe que tem gente que não fica triste com aquilo que você fala, ela fica triste com ela mesma. A melhor coisa que eu aprendi com Deus,
quando eu sou confrontado e eu vejo que eu pisei na bola, eu não justifico, eu falo, não vai mais acontecer, você está certo. Mas de coração. E aí eu me emendo ali, eu me conserto ali. Irmãos, a melhor resposta que você dá para Deus, você pode ter certeza que você vai ter essa alegria celestial, você pode ter certeza que você vai ter essa bem-aventurança na sua vida. Você vê que a caminhada dos discípulos não ia ser fácil. A nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada nessa vida não é fácil. Mas Deus deixou todos os princípios para eles praticarem e para eles superarem aquilo que eles precisariam superar. Isso pela força de Deus, pela alegria celestial, pelo mover, por uma graça, por uma bênção dada pelo Senhor, para que eles pudessem chegar lá no final. Deus quer que você chegue no final. Passe mais um, por favor. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fartura está à disposição daqueles que têm fome, daqueles que têm sede de justiça. Isto é, a paixão de Jesus pelos afazeres do Pai. Jesus tinha uma paixão pelas coisas do Pai. Jesus tinha uma fome. Irmãos, você já chegou em casa com fome? Quem nunca chegou em casa com fome, né? Quem nunca chegou, quem nunca teve aquele momento do ápice da fome, irmão? Jesus tinha esse desejo, essa fome de fazer a vontade do Pai. Ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essas pessoas que têm essa fome, que têm essa sede, que quer agradar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, essas pessoas chamam a atenção de Deus. No entanto, Jesus pronunciou esta bênção, se referindo ao caráter que devemos ter, ou seja, a honestidade, justo e correto com todos. Ou seja, a fartura está relacionada também a uma vida honesta. Amém, Jesus? Honesta. Ah não, pastor, você está falando bobeira. Eu conheço um monte de gente que tem fartura aí, ó. Eita, ficante, bandido. Eu ia falar um negócio, mas deixa para lá. E tem, pastor, fartura. Você tem certeza? Será que você não está se enganando, não? Já viu a história do menininho que jogava bola com uma bola toda empacotada assim, com fita? Já viu? Você viu, Sérgio? Já viu? E ele todo maltrapilho, assim, jogando bola lá, brincando, correndo para lá, correndo para cá, aquela coisa toda. E um garotinho sentado na cadeira assim, com um tênis da hora, uma calça maneira, uma camisinha, uma blusa, né, uma roupinha bonitinha, né? E ele parava e olhava assim, e olhava para ele. A gente tem que parar de ficar medindo a nossa vida com a vida dos outros, irmão. É ou não é? Ficava olhando assim, olhava para ele, olhava para ele. Daqui a pouco veio a mãe buscar, ele não andava, só tinha roupa bonita. Ele era paraplégico, paralítico. Tinha tudo, mas não tinha fartura. Ou seja, tinha dinheiro, tinha roupa, tinha isso, tinha aquilo, mas não tinha fartura. Irmãos, tem muita gente hoje que você olha, a pessoa está vendo de aparência. De aparência. Você sabe por quê? Porque eles entenderam o que Deus falou para Samuel. O que Deus falou para Samuel? O homem vê o que está diante. Então tem gente que para enganar o outro, ele se passa por alguma coisa. Se passa por alguma coisa. Aí fala assim, nossa, aquele político é tão humilde, né? Tão humilde. Olha a roupa dele. É tão humilde. É estratégia, filho. Estratégia. É tudo mera estratégia. Estratégia. E sem dizer também que depois você pode ler o Salmo 73, você vai ver o fim do ímpio. Aqueles que parecem que tentam a Deus e escapam.
Não olhe para o lado, irmãos. Entre na presença de Deus como Asaf entrou, você vai entender tudo. Você vai compreender tudo. E você pode ter certeza que o que Deus tem para você vai acontecer. Ele está falando, a fartura. Tem um desejo pelas coisas do Pai, tem um desejo pelas coisas do Pai, a fartura. Vai vir sobre a sua vida. Depois, quando terminar aqui, vocês me lembram? Eu não vou falar na televisão, mas eu tenho uma bênção para contar para vocês. Lembrei agora. Você me lembra? Vamos lá. Se não lembrar, também não conto. Mateus 5,7. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles o quê? Irmão, eu fico olhando, às vezes a pessoa, ela quer condenar o Zé, condenar o Pedro, condenar o João, parece que não tem espelho em casa. Irmão, não tem um homem sequer que não erre. A gente pode ajudar. O que a gente tem que fazer com a pessoa que peca? A gente pode ajudar. Aí tem a forma de ajudar. Imagine que um pastor está aqui e o pastor peca. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar ele aqui. Porque isso é alguns princípios. Que princípio? Tem que ter o testemunho daqueles que estão de fora. Então nós vamos dar um tempo, vamos conversar, vamos orientar, vamos cuidar. Mas que cuidado que ele quer? Está na minha posição, não é cuidado. Ele precisa ser tratado naquilo que ele foi, que aconteceu com ele. Ah, pastor, mas se ele se arrepender, ele está perdoado. E filho, o evangelho não é assim como muita gente pensa, não. Não é assim, não. A coisa é séria, irmão. Mas Davi foi perdoado. Eu não vou nem falar que ele perdeu um filho, tá? Não vou nem falar que ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho por causa do pecado, viu? O pecado tem consequência, gente. O pecado tem consequência, está amarrado em nome de Jesus. A gente tem que odiar o pecado, odiar a iniquidade, amar a justiça. É isso que a gente tem que fazer. O pecado tem o quê, gente? Consequência. E nesse versículo nós observamos a lei da semeadura. Ou seja, se você for misericordioso, se você perdoar a pessoa, qual que é a condição? Condição para que você seja também perdoado. O próprio Jesus falou isso. Lembra da parábola daquele homem que tratou um cara que devia para ele de uma forma, sendo que ele tinha sido perdoado? Aí ele perdeu a liberdade dele e foi preso. Então muita gente está preso simplesmente pelo fato de não perdoar. De não perdoar. Eu acredito que todos nós um dia aqui erramos com alguém. Todos nós. E a gente chega de Deus, me perdoa, tal, e se emociona, aquela coisa maravilhosa, Deus é tremendo. Mas e quando erram com a gente? E quando erram com a gente? O José é um exemplo, gente. Ele poderia ter mandado matar a mulher de Potifar. Ele virou governador no Egito, gente. Ele perdoou. Não fez nada com ela. Deixou que ela cumprisse a lei lá. Pagasse pela lei. Mas ele não pôs a mão nela. Os irmãos de José chegaram lá. Ele tirou tudo e falou: sou seu irmão, sou irmão de vocês. Foi uma choradeira, irmão. Uma choradeira. Eu falo para você com toda, irmão, eu falo para você com toda a transparência. Tem muita gente pisando na bola comigo, mas se voltar, eu abraço. Eu abraço. Está até comentando com a pessoa esses dias aí. Alguém fala assim, não, mas vez aconteceu, aí o pastor é bobo mesmo. Não sou bobo não. É que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E aquele que não tiver misericórdia, não terá misericórdia para ele no dia do juízo. Você lembra que os discípulos falaram: Senhor, o samaritano não deu lugar para a gente hospedar, quer que eu faça igual a Elias? João falou, vamos orar, igual Elias orou, e o fogo vai descer e vai consumir eles. Jesus falou: vocês não sabem ainda de que espírito vocês são, e eles já tinham sido ministrados. O Filho do Homem não veio para matar o homem, não veio para destruir o homem, ele veio para salvar o homem. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Próximo. Acabando. Mateus 5,8. Vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Atos 5, vemos um casal morrendo dentro do templo, por deixarem Satanás o quê? Encher seus corações. Hoje muitas pessoas estão morrendo na fé, dentro do templo. Ministérios estão morrendo, finanças estão morrendo, casamentos e etc. Por deixarem seus corações serem tomados por razões, sentimentos, emoções. Chegam até mesmo a deduzirem coisas que não existem, sendo uma arma do inimigo isso, para matar vidas, sonhos e o quê? E propósitos. Irmãos, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Primeira oportunidade que ele teve, ele vingou os pais. Não tenha nada no seu coração que não seja de Deus. Manda esse negócio embora. Caia por terra tudo isso. Só os limpos de coração é que verão a Deus. Amém? Eu acho que está bem definido isso daí. Deus não quer a nossa morte, Deus quer a nossa vitória, Deus quer a nossa bênção. As bênçãos dele sobre nós. Tá bom? Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados de quê? De filho de Deus. Vamos ler isso aqui. Uma boa notícia, Isaías 54:17. Subjugue os seus sentimentos, ainda falando lá, e razões aos pensamentos de Cristo. Lute contra você mesmo. Fazendo assim, você estará agindo como servo de Deus. E toda a ferramenta, olha só, tá vendo? Aí vem no casamento, vem tudo, para tentar destruir, só que o seu coração é o quê? É limpo. Por que é limpo? Porque você subjuga o seu entendimento, as suas emoções, os seus sentimentos. Você está sentindo aquilo, mas fala, não quero, não vou aceitar, não é para mim, está repreendido em nome de Jesus. Você herda o que? Essa bênção de Isaías 54:17. O inimigo usa ferramentas para tentar te atrapalhar, só que tudo cairá por terra no nome do Senhor Jesus. Próximo. Agora sim, Mateus 5:9. Quando você vê o seu pastor ou uma outra pessoa aborrecida, chateado, e até mesmo falando algo para você de outra pessoa, isso pode acontecer, irmão? Ei, a Débora é brincadeira, hein? Eita ovelha que dá trabalho, gente. Meu Deus, o que eu faço com a Débora? Ai, Jesus, volta logo. Aí a Aline ouve. Eu estou ali num desabafo, falando com Deus. Aí a Aline ouve. Aí a Aline desce do escritório e fala assim, Débora, o pastor está chateado com você, hein? O pastor não aguenta mais olhar na sua cara. O que ela está fazendo? Intriga, fofoca, fuxiqueira. Ela está fazendo o quê? O que ela tem que fazer? Não, pastor, a Débora é uma benção. Não, pastor, tem paciência com ela. Não fala assim, não, pastor. Sou homem de Deus. Vamos orar por ela, pastor. Deus vai fazer uma obra bonita na vida da Débora. Eu creio, pastor. Pastor, eu conheço ela de perto. Pastor, essa menina tem tanto talento. O Senhor pregou esse dia sobre os discípulos, sobre as coisas que os discípulos tinham. Pastor, você não tem noção como ela, quando chega no lugar assim, ó, ela conversa, ela consegue ser simpática, ela é comunicativa. Pastor, Deus vai trabalhar na vida dela, essa menina vai ser um sucesso. Você vê a diferença? Você vê a diferença? É isso aí. Eu tive, irmão, acredite se quiser, fala a experiência mesmo. Um dia eu tinha chegado em Campo Grande, e quando você chega numa igreja, você não é pai, você é padrasto. A igreja não vem para te receber, ela vem para te analisar. É ou não é? Como que ele é? Você viu a mulher dele? Ele tem filho? Que carro que ele tem? É verdade, irmão. É desse jeito. É desse jeito. E aí tinha uma turma aí que só Deus, só o sangue de Cristo.
E eu comecei a observar, e eu não vou falar o nome aqui, mas tinha 3 pessoas nessa igreja, e eu via aquelas pessoas com a mesma calça sempre, com a mesma roupa, com a mesma calça, com a mesma roupa, e morava na igreja, servindo a Deus, mesma calça, mesma roupa, mesma calça, mesma roupa. Falei que tem alguma coisa errada. Aí eu chamei um pastor, falei, pastor, vem cá, por que aquela pessoa é tão dedicada? Ela só está com a mesma calça, a mesma roupa, a mesma coisa. Por quê? A pessoa tão dedicada. Não, pastor, ela não ganha nada da obra, não. Falei, quanto tempo que ela está aí? 7 anos. Falei, vocês são doidos? Por que vocês não apresentaram ela para o ministério? Por que vocês não cadastraram ela no ministério? Está mais provado do que tudo que essa pessoa quer fazer a obra de Deus. São 7 anos aí, sofrendo desse jeito. Deus não quer isso, não. Eu vou cadastrar todas essas pessoas. E, de fato, eu cadastrei todos. Todos. Que não estavam tendo dignidade, todos passaram a ter dignidade. Todos. Todos. Se estiver me assistindo agora, quiser que fale que eu estou mentindo, então prova que eu estou mentindo. Mostra que você não tem cadastro. E mostra a data. Todos. Chamei tudo para conversar. Aí, o camarada que estava do meu lado, ele não era bom, não. Aí ele saiu do escritório lá, descia, falou assim, fulano, melhor, sei lá, colocar o seu currículo na Anitta, levar o seu currículo da Magazine Luiza, levar o seu currículo. Por quê? O pastor, mas tá bravo. Ele vai mandar todo mundo embora. Desse jeito, vaza. Sabe quem foi embora? Ele. Ele foi embora. Mau caráter. Jogando todo mundo contra a liderança. Aí eu descia do escritório, olha só, descia do escritório, do mesmo jeito que eu sou hoje. Oi, irmão, tudo bem? Como é que tá? E eu falava, quanto tempo você está aqui? Tal. Vamos conversar, quero conversar com você, quero conhecer a sua história, Quando eu virava as costas, eles falavam assim, esse pastor é bipolar. Porque, irmão, quem vai acreditar em mim? Eu estou chegando agora. Hã? Quem vai acreditar em mim? Estou falando de coisas que acontecem dentro da obra de Deus. Aí, de repente, chegou um e falou assim, cadê fulano? Fulano foi embora, pastor. Mas por quê? Eu não sabia nem porque tinha ido embora. Depois de um tempo, a pessoa começou a me analisar. Pastor, posso conversar com o senhor? Pode. Vamos lá no meu gabinete. Chegou lá. A pessoa começou a falar para mim, começou a contar. Falei, por que você não me procurou? Não, você pode voltar. Ah, pastor, aqui eu fiquei com medo, porque o senhor não ia acreditar em mim, ia acreditar no fulano. Eu falei assim, filha, eu não sou assim não. Eu ouço tudo e analiso. Você conhece a árvore pelo fruto, não pelo que ele fala. Às vezes a pessoa fala para queimar o outro, para pegar o lugar do outro, irmão. Por isso que Jesus deu esse ensinamento aí. Por isso que ele falou isso daí para a gente. Quando você vê seu pastor, outra pessoa aborrecida, chateada, que não foi o caso, né? E até mesmo falando algo para você de outra pessoa, no sentido de um desabafo, mesmo com razão, tente pacificar, pois a tentação vem para todos. Se a pessoa estiver certa, você pode concordar com ela, mas logo em seguida semeia a palavra de Deus. Ou seja, sabe aquele negócio de você concordar para discordar? É isso que eu estou falando. O senhor tem razão, mas o que o senhor acha disso? Irmãos, é igual uma mãe quando vai conversar com o pai. O pai está bravo, o pai não quer olhar a cara daquele menino. O que aquele menino fez? Ou não acontece isso nas famílias? Hã? Aí chega a mãe. Aquele jeitinho. Ela tenta de um jeito, não fala comigo, mulher. Esse menino aí, eu não quero nem ouvir, não. Está aborrecido, não está? O que ela faz? Deixa passar o tempo. Vai passando. Depois chega no momento certo, na hora certa, discerne o tempo, discerne o modo, vai semear a paz entre o pai e o filho. Aleluia! Semeia a paz entre o pai e o filho, né?
Independentemente do resultado diante de Deus, você aparecerá como filho de Deus. Olha só, quem pratica vai ser filho de... Quem faz o contrário é filho de quem então? Nem precisa responder. Sendo assim, você terá em sua vida os atributos de filho, sendo visto pelo homem, pelo inferno e pelos céus, como filho de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão aqui. Glória a Deus. Já estou terminando, tá? Fala para o seu irmão assim, o apóstolo está terminando já. Versículo 10. Passa o slide, né? É isso mesmo? Bem-aventurados os que o que se sofre perseguição por causa do que, gente? Da justiça. Porque deles é o quê? O reino dos céus. Eu pergunto para você, mas você não está lendo, né? Eu estou lendo aqui, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, sofrer perseguição por causa da justiça. Sofrer perseguição porque você está praticando a palavra. Já viu aquela pessoa, pastor, eu comecei a me consertar, o negócio começou a ficar para o meu lado. A mulher azedou, pastor. O marido virou no giraia. As coisas apertaram para mim. Você está na presença de Deus? Estou. Então continue firme. Continue firme. Agora, se você for um crente que só vive de resultado, você vai perder. Mas se você viver da fé, você não vai recuar por causa de nada não, meu irmão. E você mesmo diante dessa situação, você vai ser revestido por uma felicidade celestial. Amém, Jesus? Quando você tem um caráter incorruptível, você será perseguido e sofrerá algumas coisas, sim. Sucedendo isto contigo, não mude, não desanime, porque teu é o reino dos céus. Vê se Jesus não estava falando para os discípulos o que eles iam enfrentar. Vê se Jesus, ele fez fantasiou alguma coisa. Vai ser tudo maravilhoso. Vê se ele está falando isso. Ele não está falando isso não. A diferença do cristão e da pessoa do mundo é que a aflição vem para os dois. Só que o cristão tem o reino dos céus. O cristão tem o reino de Deus. O cristão tem a salvação. E o outro lá fora, coitado, vai provar da morte, roubo, destruição e ainda vai para o inferno. Por causa da escolha do pecado. No versículo 11, diz aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmão, tem gente que vai falar mal de você por causa de Deus. Por causa de Jesus. Vai falar mal de você. Vai virar as costas para você. Você pode se preparar que vai ter. Só que Deus está dizendo, se isso acontecer com você, se alguém te injuriar, mentir, a pior coisa, irmão, quando fala alguma coisa que você não fez. A pessoa vive, parece que ela acorda de manhã para falar de você. Só vive falando dos outros. Parece que tem alegria, prazer, um espírito do demônio está na vida da pessoa. Só tem prazer em injuriar as outras pessoas, caluniar, falar mal, mentir. Quando alguém chegar para você e falar assim, me disseram que fulano aí, você fala assim, esse me disseram aí é da legião do mal. Ele anda com me falaram. Ele forma a trindade com me contaram. Sai fora disso, irmão. Me disseram, me falaram, me contaram. A pessoa não fala da vida dela, mas gosta de falar da vida dos outros. Está repreendida em nome de Jesus. Quando eu vejo uma pessoa falando muito da vida dos outros, eu falo assim, ou você ama muito essa pessoa, ou você está com problema. Porque tem gente que por amar muito também fica falando também. Porque não é correspondido. Verdade. Diga, Deus me livre de ser assim.
Que ensinamento maravilhoso, né? O que eu tenho que fazer também quando acontecer isso? Ou me disseram, me contaram, ficar por aí fazendo coisa de você. O que eu tenho que fazer? Existem certas direções que Deus te dará e não será compreendido por outros, gerando um grande desconforto. Continue. A ponto de pessoas serem usadas pelo inimigo para te injuriar, para mentir, caluniar, descaradamente, falar todo mal. Sabe o que é isso? Todo mal contra você. Isso aconteceu por causa de uma direção de Deus. Exultai, versículo 12, né? Alegrai-vos, porque assim perseguiram os outros profetas. Então fique firme, pois grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia! Aleluia! Tem direção que Deus vai te dar que ninguém vai entender. Deus falou com Daniel e outros estavam perto, mas só ele entendeu. Só ele compreendeu a visão. E quando a gente compreende a visão de Deus, não fica aí mendigando aceitação, não. Vá em frente. Sabe por quê? Porque você sozinho com Deus, você já é maioria. Eu vou falar de novo. Você sozinho com Deus, você já é maioria.